É isso aí, Pod Blazeiros, mais uma vez aqui com vocês, conteúdo mais do que bacana, né? Pod Blaz sempre falando de cultura, trazendo pessoas culturais aqui com a gente. E, claro, pessoas que a gente tem muito prestígio e a gente sabe que tem muito a falar, tem histórias para contar. E hoje, mais do que nunca, tem até alguns projetos aqui que a gente pode ficar sabendo, enfim. Né? Vai rolar uma conversa aqui muito bacana, você vai já ver quem é, tá bom? Então, se você quer saber de cultura, esse é o Pod Blá. Roda a vinheta e vamos lá. É isso aí, Ri. Tudo bem com vocês? Pod Blazeiros aqui na cena comigo. Esse cara que eu tenho um prestígio muito grande por esse cara. É, mais do que um amigo, também ele é um agente público, podemos dizer, né? E sempre ele está na cena, quando ele aparece, ele está elevando o nome da nossa capital, da nossa Porto Velho, da nossa Rondônia, de uma forma geral. Com vocês, senhoras e senhores, meu amigo Alex Paletó. E aí, Silvinho, como é que tá? Pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui com Tranquilo? você no Pode Blá. Pô, cara, pra mim é um prestígio muito grande, né? Alguém do seu quilate aqui. Que isso? Somos amigos, amigos. Quantas e quantas vezes você já foi no Café com História É também? verdade. Inclusive, olha, já começou dando um tiro no meu coração já. Aham. Uma das últimas rádios, programa, alguma coisa assim que eu fiz com meu pai, um dos últimos foi com você Eu na me rádio. recordo, Assim, me recordo, de eu sim. tocar Aham. junto com ele, né? Mas, Alex, mais uma vez, é um prestígio para mim ter você aqui e dizer para você que eu tenho uma admiração pelo seu trabalho, né? Obrigado. Você como historiador, eu passei a curtir a história de Porto Velho, a história local, a partir de um programa seu, Olha aí. que era o Trilhando a História, né? É. Aquilo ali fez uma diferença muito grande para para quem gosta de história e muita gente começou a gostar, né? Porque até então a gente só estudava nas escolas, não tinha um programa que falasse sobre a nossa história. Uhum. Mas vamos. Isso é para daqui a pouco, né? Mas diz aí, Alex, para um início de conversa, quem é o Alex Paletó? É o Alexander, né? É, Alexander Alenina Paletó. Poucas pessoas sabem desse segredo. Quem é o Alex Paletó? Sempre eu pergunto isso para meus convidados, porque eu gosto de saber de onde veio a origem, o teu reduto de infância, enfim, aonde foi forjado aí o Alex. Filho de Dona Helena, professora querida do bairro Areal. Filho de Clemenceau Paletó, gráfico aqui, pioneiro da região, vendedor de café do Baixo Madeira. Nasci da minha mãe com a ajuda da Dona Filó, parteira tradicional do bairro Triângulo. Estudei no Colégio Pinóquio, depois no Colégio Grangeiro. Minha irmã estudou no Pinóquio. Ó. E depois fiz História na Uni. E depois de fazer História na Uni, resolvi fazer a minha história. A minha história quanto personagem, quanto protagonista, por aquilo que eu sempre acreditei e continuo acreditando, nas coisas boas que a gente tem na nossa cidade. Sou um apaixonado pela identidade do meu povo, do qual faço parte e me incluo neste povo, e sempre adoro falar que povo sem história não é povo, e a gente sabe que nós jamais deixaremos de preservar a nossa história porque a gente não é bando. Como você está aí com a sua camisa, somos destemidos pioneiros. Exatamente. Então, Alex Paletó sempre vai ser essa pessoa que ama a sala de aula, que ama a natureza, a Amazônia, que sente como ninguém o calor dessa terra, o afago e o toque da nossa identidade, da nossa cultura, apaixonado pela nossa música, apaixonado por aquilo que representa o movimento beiradeiro, os ribeirinhos, os povos originários. Então eu sou um resumo daquilo que a minha história é a partir da representação da cultura da minha cidade. Então acho que todos nós somos assim. Quem ama Porto Velho, que ama esse lugar, tem dentro de si essa essência. Eu acho que deve ser o mantra de todo mundo, né? E eu sempre gosto de falar para os meus alunos essa frase que para mim é importante, que é defender a sua liberdade, defenda primeiro a sua identidade. Então eu sou o cara
que defendo a identidade do meu povo. Rapaz, com um prefácio desse aqui, Tá me inspirando. estava pronto. Ele já chegou com isso aqui pronto, não é possível. Então, mas assim, Alex, né, você falou que é do Areal, né? Areal. Daquele... Ali, Baixa União e Areal, né? É uma confusão Isso. aquilo ali. Tu participou ali existiam alguns movimentos culturais quando tu era criança, sei lá, que tu participou, né? Sim. Porque ali tem um corre-campo, ali é um reduto do corre-campo, Claro. né? Na verdade, assim, o meu primeiro contato com o boi bumbá foi no bairro Triângulo, Boi Malhadinho. E lá eu conheci a história do boi, né? Eu estudava no Colégio Grangeiro da família Grangeiro, tenho um carinho pela família Grangeiro porque fui alfabetizado lá, né? Hoje eu sou escritor e quando eu lancei meu primeiro livro eu tive a honra de convidar a professora Edna Grangeiro e a Nelly Grangeiro que me ensinaram a ler e escrever. Eu achei importante ter elas ali. E a escola Grangeiro me propiciou naquela época no bairro Triângulo, ela não existe mais hoje, mas na época ela me propiciou... É Sedã? Próximo a Sedã. Próximo a Sedã. Próximo a Sedã. Né? Antiga Fatec também, um tempo. Uhum. Então ali foi um ambiente fantástico para a minha infância, para a minha juventude, né? Eu passei minha vida toda estudando praticamente lá. E lá a cultura beiradeira me chegou mais perto, né? A história da Estrada de Ferro, a história de Porto Velho. Ao lado ali uma grande bibliotecária, a professora Glória Valadares, a casa dela ao lado, né? Que tem um projeto lindo, que é o projeto Leitura no Sítio. E foi a escola que me propiciou realmente esse amor pela cultura local. E lá, o professor Tinho, falecido, ele tinha, todo meio do ano ele organizava o Boi Malhadinho para que a juventude pudesse brincar no arraial da escola. E ali comecei como rapaz, depois fui para batucada, depois virei amo de boi, né? Você já foi amo de boi? Já fui amo de boi, tem foto e tudo, cara, cantando. Aí, não sabia dessa não. Submarino encalhou sobre um monte de pedras, submarino encalhou sobre um monte de pedras, vai com pena, toma cuidado. Boi malhadinho, não é boi de guerra. Isso vem da minha infância. É uma faceta aí. Que legal. E na época, né, foi um momento bacana que eu tive contato com o boi. E aí, claro, no meu bairro, algo que é fantástico, um boi tradicionalíssimo, né, que é o boi corre-campo, que é o curral dele durante um tempo, foi ao lado da minha casa. Ao lado da minha casa. Então, assim, quando era época de ensaio, batismo de boi, eu sempre estava ali do lado. Todo aquele ritual. Todo né? aquele ritual incrível. Então, eu acho que toda a história que envolve a cultura local, a vinda desses homens do Nordeste que trouxeram Bumba Meu Boi e com a cultura amazônica virou Boi Bumbá, eu acabei absorvendo com muita tranquilidade. Então, tenho boas lembranças sobre essa cultura amazônida. E isso também acabou me empoderando quanto historiador e pesquisador, buscar conhecimento sobre isso, né? Porque um dos meus mestrados, Silvio, feito pela Universidade Federal de Rondônia, eu pesquiso sobre o duelo da fronteira e a origem do boi bumbá no Brasil. Como é que surge essa história do boi bumbá? Que vem pela França, que depois vai para Portugal e chega essa cultura na região aqui do Brasil. Por que França? A gente sabe que o boi bumbá no Maranhão é tradicionalíssimo. E o Maranhão, durante muito tempo, foi ocupado pelos franceses. Então, há também esses festejos na França que vão vir para o Brasil. Né? Exatamente. E a gente fez uma pesquisa sobre os bois que surgiram na região de Guajará-Mirim. A gente fez uma pesquisa maravilhosa sobre os dois bois. Então, eu sempre tive uma grande paixão pelo boi bumbá, né? Tenho boas, ótimas recordações e amigos meus que me conhecem, que são meus contemporâneos. Tem colega meu hoje que é promotor, que era da Batucada, tem outro que é procurador da República, tem outro que é médico, né? Essa galera toda viveu essa nossa infância de dançar o boi malhadinho. É mesmo, eu fiquei surpreso agora, né? Porque eu imagino assim, eu vejo que você é um apreciador, como é que eu vou dizer? A gente percebe que você entusiasta. Realmente... Pronto, a palavra é essa. Um entusiasta da nossa história e tudo mais. Eu não imaginava que você tinha tido essa mão na massa aí, por exemplo, no boi bumbá, sim. que é uma coisa muito tradicional da gente aqui, né? Agora também, pelo reduto que você nasceu, dificilmente você não ia ter contato. Eu cheguei a ter a oportunidade de ouvir D'Artagnan como amo de boi. D'Artagnan era um negócio, os falsetes dele eram um negócio incrível. Então, eu tive essa oportunidade de ver o seu pai, de ver o D'Artagnan, de ver tantos outros personagens importantes que envolvem um boi bumbá corre-campo, que é o meu boi do coração,
porque ele que me fez entender ainda mais o que é um boi-bumbá, o que é a mobilização de uma comunidade. A gente está falando aqui de década de 90, né? Eu estou falando do Boi Corre Campo da década de 90. Aquilo mobilizava a comunidade, as pessoas participavam ativamente. Você tirava a juventude da marginalidade, ensinava a elas dança, ensinava a elas percussão, e levava elas a ter o conhecimento do artesanato, do artesão. Uma função social, exatamente. Né? E a gente sabe que hoje é difícil você ter esse tipo de agremiação para manter a comunidade há tanto tempo unida. Então, o Boi-bumbá, para a nossa época, ele foi muito importante, um período de muito conflito social, né? As gangues estavam dominando Porto Velho na década de 90. Eu lembro. Flor do Maracujá, eu lembro que a gente se sentia um pouco ameaçado, inseguro por conta da gangue do trator, da gangue do texto. E quando se encontravam as gangues no Flor do Maracujá, dava briga, né? Exatamente, né? Aí a gente vê, né? Quanto à história de Porto Velho, ela vive esses movimentos, né? Era um movimento de violência periférico, que tem uma representatividade das facelas e das facetas sociais, mas também traz recordações interessantes para nós, né? Porto Velho bucólica ainda, Porto Velho provinciana, né? Das ladeiras, da beira do Rio Madeira, da Maria Fumaça funcionando, né? De você ainda ter o bangalô, né? O ronda, que eram espaços musicais da noite de Porto Velho, que eram incríveis, né? Que a gente sente falta daquelas músicas aos domingos, lá no Mirante da Tia Rose, né? Eu acho que esses movimentos sociais daquele período, né? Que a gente sente falta e é natural, o historiador, por natureza, já é saudosista, já sente falta de tudo um pouco, mas eu acho que é isso que constrói uma identidade local. E hoje eu acho que está vindo uma galera nova, né? Que está dando a sua contribuição, e você faz parte dessa contribuição também, no aspecto musical e cultural, que está trazendo de volta à tona esse sentimento de pertencimento. Porque não adianta... De uma certa forma mantém, né? Porque não adianta apenas política pública incentivar a cultura e a identidade. Tem que ser uma coisa original, tem que ser uma coisa de essência, tem que ser uma coisa que surge do coração. Tem que ser verdadeira, verdadeiro, da alma, do coração. E eu acho que somente um povo pode fazer isso. E eu acho que a gente está tendo uma geração muito bacana, e a geração antiga que ainda está aí, está contribuindo para passar esses ensinamentos para a nova geração da musicalidade de Porto Velho e da cultura de Rondônia. Tanto no teatro, como na música, como na dança, nas manifestações culturais. Eu fico muito feliz em ver algumas coisas ainda acontecendo, preservando um pouco da nossa Porto Velho de antigamente. Uma coisa assim, Paletó, que eu acho bonito em você fala com a gente percebe uma paixão, né, em você pela nossa história, como eu falei ainda há pouco. Da onde que vem assim esse fascínio? Assim, o seu pai, a sua mãe, assim, em que momento? Se bem que eu acho que tu até meio que falou já isso, né, ainda há pouco. Tu cresceu num ambiente bem raiz ali da cidade, né? Mas quando você se profissionalizou como historiador, escolheu, foi isso, essa paixão que te levou, ou primeiro você foi historiador para passar a ser um apreciador? Porque uma coisa você já gostava, mas quando essa imersão na nossa história, isso foi depois já de profissional, tu já vinha de um conhecimento e só profissionalizou depois que foi historiador? Eu nunca falei isso para ninguém. Eu vou falar para você o que me deu um start para ser professor de história. Eu sempre digo nas minhas entrevistas que eu tive grandes professores de história que me inspiraram. Entre eles o professor Jorge Guimarães, carioca, me deu aula no Grangeiro, na 7ª série, que hoje seria o 8º ano, e ele que me despertou esse desejo de dar aula, porque eu tinha um grande entrosamento com as aulas dele, gostava da aula dele, e depois eu tive uma sequência de ótimos professores depois do professor Jorge, Alice Franzon, Marcos Teixeira, professor Valfredo Tadeu. Então eu tive uma nata de professores de história que me propiciaram no ensino médio. Não tinha como dar errado. Essa paixão. Mas eu te digo aonde que começou a minha paixão. Um livro chamado Desbravadores, de 1959, do historiador Vitor Hugo. Esse livro, o volume 2, a página 33, esse livro estava lá em casa, guardado no armário. E esse livro tinha sobrevivido a um incêndio que teve na minha casa, na casa dos meus pais, nos idos de 1984.
E esse livro, ele estava guardado, eu tirei o livro, comecei a olhar aquelas fotos antigas, vi o Forte Príncipe da Beira, Estrada de Ferro, fotos antigas de Porto Velho. E nessa época eu tinha mais ou menos uns 12 anos de idade. E aquilo foi atiçando minha curiosidade. Quando eu fui virando mais a página, aí eu vi a foto do meu avô nesse livro, na página 33, no volume 2. E eu falei, meu Deus, você parece meu avô? É meu avô? Parece... É quando eu fui ver o nome, Crisóstomo Nina, que é o pai da minha mãe. Eu falei, caramba, meu avô está no livro de história. Meu avô foi personagem de história. E aquilo, eu fiquei maravilhado, maravilhado. E aí eu peguei aquele livro, isso era mais, eu acho que era tarde, peguei o livro, fui para a casa do meu avô, morava ali perto do Colégio Dom Bosco, ali na Campos Sales. Era vivo. Fui para lá, meu avô não estava lá, a minha avó falou que ele estava na catedral fazendo reparo, fui lá na catedral, e quando eu cheguei lá, estava o Beleza tocando o sino, meu avô esperando ele tocar. Lendário Beleza. Lendário Beleza. E aí eu saí correndo com o livro. Vô, me conta isso. E foi uma coisa tão louca, porque nessa hora saiu de dentro da catedral o Vitor Hugo, o escritor. O escritor do livro. Que era amigo do meu avô. Então foi um momento que meu avô sentou ali na catedral. É emocionante essa história. Sentou o Vitor Hugo. E aí o Vitor Hugo me contou a história do livro, contou que era padre, deixou de ser padre. Deixou de ser padre. Contou que fundou a Rádio Caiari, que a minha mãe deu aula de história na Rádio Caiari, meu avô ajudou a montar a Rádio Caiari. E foi contando, falei, gente do céu, a minha família é história. Né? A minha família é história, minha mãe é professora de história, meu avô fez parte da história, minha família está no livro de história. Aí depois meu avô me contou, não, mas a sua tia também foi engenheira ferroviária da Estrada de Ferro. E aquilo tudo foi me comovendo. Eu falei, cara, eu sou uma pessoa que sou hoje apaixonado pela história, porque a minha família está envolvida com isso. Então, o livro Os Desbravadores acabou me motivando a gostar não apenas de história, mas a amar a história da minha cidade. Eu achei muito bonito. A minha família, pode ser família de qualquer pessoa. Todos nós somos personagens anônimos, não precisa ser protagonista da história da nossa cidade, do nosso estado. Mas aquilo me tocou profundamente. E ouvir as histórias do meu avô com Vitor Hugo, como é que era a aventura de construir igrejas na Amazônia, como é que era viajar de barco de Humaitá para Porto Velho quando não tinha estrada. Então, assim, foi algo muito incrível para mim. Então, ali, as histórias que meu avô passou a me contar foi uma referência para eu virar um historiador. E é a primeira vez que eu conto isso, tá, gente? Pô, a primeira mão, né? Vamos dizer assim. E você contando, eu me emocionei, né? Porque eu também vivo isso, assim, algo parecido. Vivi isso. O meu pai, ele, assim, modéstia à parte também. E tu sabe que teu pai era um grande amigo do irmão da minha mãe, o João da Onça. Tio João, que está até doente. Um beijo, tio, melhoras. Irmão da tua mãe? Irmão da minha mãe. Bom, eu não sei se o teu pai fugia da escola, mas diz que eles iam tomar banho no Rio Madeira. Fugiam da escola para tomar banho no Rio Madeira. Olha, se eu conheço meu pai, eu acho que ele estava nessa resenha. Era a resenha. Às vezes, meu pai quando ele contava, né, coisas para mim, porque é o seguinte, nós somos privilegiados, eu imagino assim. Com certeza. Pelo que você falou, você é um também. A gente, nossos pais ou avós, pessoas próximas a gente, viveram coisas que fazem muito parte da história para que hoje Porto Velho exista, né? Mas não parte politicamente falando, parte de vivência, pessoas que eu perguntava as coisas para o meu pai, o que ele contava, ele viveu, ele não leu em canto nenhum. É como você, eu acho, descobriu o seu avô e de repente sentou ali com alguém que te contou a história que aconteceu e que de repente estava lá, né? E eu acho até pelo que você vê aqui no meu espaço, eu sou uma pessoa que eu preservo muito essa característica também, né? De memórias, enfim. Mas tu falou que fez um mestrado, esse mestrado, isso ficou na minha mente, né? A gente tem acesso a ele? Sim, ele está disponível, não sei se está no site da Universidade Federal de Rondônia. Eu me interessei na história do boi. Não, mas eu posso te passar depois tranquilamente, né? É uma pesquisa, é uma tríade, né? Eu queria falar sobre a potencialidade turística de Guajará-Mirim, né? E é interessante porque poucas pessoas sabem que eu tenho um curso técnico na área de turismo
e que eu tenho um mestrado na área de turismo, né? E hoje a gente tem esse prazer de ocupar o cargo de secretário adjunto de turismo do município de Porto Velho. Então, eu sempre fui a Guajará-Mirim, é a segunda cidade que eu tenho mais paixão em Rondônia, é Guajará-Mirim. Tenho um grande carinho, adoro ir para lá. Por várias vezes levei meus alunos para Guajará-Mirim para expedições pedagógicas, conhecer Guajará-Mirim, um museu lindíssimo que agora, infelizmente, está vivendo um momento terrível, o Museu de Guajará-Mirim, que é a antiga estação da Madeira Mamoré. Então, nessas idas para Guajará-Mirim, com os alunos desde 2000 e... Nossa, vamos lembrar aqui. Desde 2005, levando os alunos para Guajará-Mirim de ônibus e tal, fazendo essas expedições. E a gente vê Guajará-Mirim decaindo turisticamente, né? O ambiente urbano também sendo depreciado. A cidade, de um ponto de vista econômico, se esfacelando, né? E um povo maravilhoso, uma história incrível, né? Esse cordão umbilical que liga Porto Velho a Guajará-Mirim, que é a estrada de ferro Madeira Mamoré. Eu tenho uma grande conexão com a cidade. Então me doeu muito ver essa decadência, né? Povo maravilhoso, com festividades incríveis, tem a festa do Divino Espírito Santo, tem o Duelo da Fronteira, tem o turismo histórico, turismo ecológico, cachoeiras incríveis, a fronteira com a Bolívia, que isso é mágico, quem não gosta de atravessar para a Bolívia, tomar uma passeia, escutar a macúmbia, sabe, ter aquele ambiente castelhano, eu acho incrível essa sensação. Guajará-Mirim proporciona muito isso para mim. E essa minha paixão de pesquisar Guajará se intensificou quando eu li um livro do escritor Paulo Saldanha, o seu Paulo, lá do Hotel Pacaás, é um grande escritor, e ele escreveu um livro chamado Esperança, 50 anos de Esperança, que conta a história de uma personagem feminina, e é uma trilogia, e a história começa em Guajará-Mirim, conta a história de Cachoeira Esperança, uma cidade histórica perto de Guaiará, conta a história de Porto Velho Bucólica, conta a história do estado surgindo. Então é um livro maravilhoso. Aí eu li aqui, cara, que história linda de Guajará, em detalhes, cotidiano e também associado a Porto Velho. Eu falei, cara, eu vou fazer, quando eu fizer o mestrado, eu quero pesquisar Guajará-Mirim. Eu acho que Guajará-Mirim tem uma grande potencialidade turística. E aí a gente fez uma análise sobre o turismo de Guajará-Mirim, rede hoteleira, economia criativa, tudo, boi-bumbá. E aí a gente pesquisou sobre o boi-bumbá, né? E não houve somente, não existia apenas o boi malhadinho e o boi flor do campo. Existiam outros bois antes desses, né? E a gente foi descobrindo nas pesquisas, né? Entendendo como o Bumba Meu Boi virou boi-bumbá em Guajará-Mirim. E é uma referência, né? Eu frequentei o Duelo da Fronteira na época da minha pesquisa, 2010, 2011 e 2012, o período do apogeu. Eu fui. Foi um apogeu da época do Duelo da Fronteira e depois, infelizmente, veio os problemas que as agremiações e o poder público enfrentaram para voltar a organizar esses eventos. Fiquei feliz, né? O ano retrasado eu fui, ano passado não fui, mas o ano retrasado eu fui. Aquele lampejo de tentar retomar o antigo festival. E eu acho bacana. Então, assim, a história do boi, esse mestrado está à disposição na biblioteca da Universidade Federal de Rondônia. A gente também deixou ele em CD gravado para a sala do mestrado, que fica no Departamento de Mestrado de Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente. Mas ele é público, ele está disponível, né? Fiz questão de, inclusive, chamar um professor da Unir de Guajará-Mirim para participar da banca da defesa do meu mestrado, porque eu queria alguém de lá para poder avalizar e verificar aquilo que precisava ser melhorado na pesquisa, né? Não adianta você fazer uma pesquisa como essa sem ter alguém de lá que vive essa realidade. Com certeza. Um grande abraço, professor Fábio Casara, professor doutor lá da Unir de Guajará-Mirim, que fez parte da minha banca ao lado do professor Dante Fonseca, grande historiador. Que legal. É interessante eu saber que tem essa fonte, que eu vou buscar. Eu gosto de estudar coisas nossas, histórias, origem, né? E principalmente voltado para essas questões culturais. A minha esposa tem um tio, ele já é falecido, ele era muito conhecido em Guajará, né? Era o Martinzão. O pessoal chamava ele de Martinzão. Ele é um cara que ele ficou famoso. Uma história dele, que ele é sobrevivente de um acidente aéreo. Um Catarina, né? Isso, pronto. Uhum. Era o Soldado Leão. Conheciam ele como Soldado Leão. E o sobrenome dele era Martins. E ele era chamado de Martinzão. E ele era um cara muito pioneiro, digamos assim, em Guajará.
E claro, eu conheci ele já depois de grande, né? Depois que eu me envolvi com a minha esposa. E era um cara, assim, fascinante, cara. Quando ele sentava para contar história, assim, com a gente, pra gente, ele era, assim, igual a você. Você começa a falar, dá vontade de ficar escutando. Tipo assim, não interrompe não. Não interrompe não. E hoje é difícil encontrar, né? É. Eu sinto falta dessa Porto Velho provinciana, de a gente botar as cadeiras, ter a chance de colocar a cadeira na rua, Isso. sentar para ficar conversando até tarde. É verdade. E uma vez eu fui para uma contação de história com Flávio Daniel. E muitas vezes você escutar as histórias de alguém que viveu, aquilo te leva no tempo, te remonta de alguma E forma. te motiva, né? É te verdade. inspira. Eu acho que isso para nós faz muita falta, né? Muita gente fala, quem vive de passado é museu. Olha, cada um é cada um. O gosto não se discute. Mas é do passado que se torna, para o futuro, o presente a nossa referência. Eu sempre falo, o passado é a dimensão viva do presente, a história é a dimensão viva do futuro. Para a gente pensar no futuro, a gente tem que saber quais os passos que foram dados por aqueles que nos antecederam. Então a gente tem que valorizar o papel dos pioneiros, desses homens que encararam a Amazônia para fazer Porto Velho, para fazer Rondônia, essa galera que veio para cá. Porque a gente está pegando o bastão para dar continuidade a isso. A gente não pode ficar nunca na zona de conforto, a gente tem que procurar evoluir. Então, muitas vezes conhecer o passado é valorizar esses personagens, porque um dia serão nós esses personagens, né? A gente vai ter que estar lá no livro de história. Irão falar da gente, né? Exatamente, eu acho que é um legado, eu acho que todo mundo que passa nesta vida tem que deixar a sua contribuição, tem que deixar o seu legado em qualquer ambiente profissional, e isso é importante. E eu falo para todo mundo que Porto Velho, como dizia o seu Ari Tupinambá Pena Pinheiro, no documentário Ferrovia do Diabo, eu me sinto um estranho na minha própria cidade. Às vezes a gente se sente estranho, porque quando a gente foge de um ambiente, não é aquele ambiente mais bucólico, que a gente está habituado e acostumado, a gente não é preconceito com outras culturas nem com outras manifestações, pelo amor de Deus. Mas eu falo em relação ao comportamento provinciano do beiradeiro. Com algo totalmente diferente quando a gente sai de perto de certas situações. Isso, né? E eu ainda gosto muito de preservar isso. Então, eu acho que as pessoas que chegam a Porto Velho, como sempre chegaram, porque nossa cidade é feita por várias pessoas que ajudaram a construí-la de outros estados, elas sempre respeitaram a preservação dessa memória e se identificaram. Existem pessoas que vieram para Porto Velho que viveram mais tempo da sua vida em Porto Velho do que na sua cidade de origem. É verdade. Beberam água do Rio Madeira e aqui ficaram. Né? Então, assim, eu acho que a gente precisa preservar esse valor, essa identidade, jamais se desgarrar desse sentimento. Então, eu fico feliz. Esse ano, eu achei incrível a manifestação do Pirarucu do Madeira em propiciar uma homenagem legal, né, à bailarina da praça. E parabéns ao prefeito Léo que contratou a bailarina da praça. Porque nunca ninguém pensou nisso. É uma personagem fantástica. Ela faz parte... folclórica. Folclórica. Eu era criança. Exatamente. Eu andava no centro e ela ali dançando. Então, um personagem histórico, como foi no passado, o Bola 7. O João Ventino também. E tantos outros personagens que, para aquela época, mereciam também essa homenagem. Então, essa é a importância que a gente, às vezes, dá, porque as pessoas não sabem a importância do Bola 7, não sabem a importância do Joventino, não sabem a importância do Beleza, que tocava o sino da catedral, o do João do Barril. Então, assim, de tantos outros personagens que mereciam ser lembrados em vida, ser reconhecidos em vida. E não depois que eles tiveram sua passagem. Então, assim, olha, a bailarina da praça é um personagem importantíssimo da nossa história. Então, assim, a minha mãe conheceu, o meu avô conheceu, eu conheci e a minha filha conhece. Isso que é incrível, 4 gerações. 4 gerações. 4 gerações, gente. Isso que é transferir raiz e sentimento. A bailarina é um case de sucesso em relação a isso. Ela se perpetuou por ela mesma, com a sua simplicidade. E é uma cultura local. Então eu falei para o prefeito, próxima etapa, prefeito, vamos fazer uma estátua da bailarina da praça, lá na Praça Marechal Rondon, porque, olha, eu tenho até medo, porque o pessoal chama a Praça Marechal Rondon de Praça do Baú. Praça do Baú. Daqui a um tempo vão chamar a Praça da Bailarina. Mas é uma justa homenagem a essa personagem incrível, né? Fantástico. E, Alex, como foi, e a educação? Como que pintou a questão, você professor, enfim, como foi que tu foi parar
como professor? Minha mãe, eu perdi o meu pai quando eu tinha 7 anos de idade. Meus irmãos, Fábio e a Carla, estudavam fora do estado, não tinha curso aqui, faculdade na época. Tu é o mais novo? Eu sou mais novo. E aí a minha mãe trabalhava 3 turnos para manter a família, né? Os filhos estudando fora. Então, assim, eu ia para a escola de manhã, a minha mãe ia trabalhar na escola, que ela era diretora, a escola Padre Chiquinho. E aí depois ela me buscava na escola, dava tempo só de almoçar. Aí, à tarde eu ficava com a empregada, com a secretária em casa, brincava na rua, fazia minhas folias com os amigos. Aí à noite a mamãe voltava e ela tinha que voltar para a escola, porque ela era diretora, e aí me levava para a escola. Eu acompanhava minha mãe à noite na escola. E aí surgiu uma outra grande paixão, a fanfarra. Olha, outro... Fanfarra... E Padre Chiquinho ainda? Padre Chiquinho, meu amigo. A gente lotava. Era brabo, a gente Padre lotava Chiquinho Luiz era brabo Ferreira. na fanfarra. A gente lotava Luiz Ferreira. Eu adorava aquela coisa. Que tempo bacana de muito fanfarra, bom. cara. E aí os ensaios sempre eram às 18h30 e até às 19h30. E eu ia lá com a minha mãe e ficava feliz porque eu ia ver fanfarra. Né? Fanfarra. Então lá tocando uma corneta com pisto, sem pisto, enfim. Feliz a vida, marchando 7 de setembro, que era tradicional, era uma disputa para você ser porta-bandeira, levar a bandeira do Brasil, carregar a placa da escola ou da fanfarra. Então a minha mãe me levava para a escola. E aí, aquela experiência de vê-la ensinar, porque às vezes ela substituía os professores, era formada em História também. Então isso fez com que eu começasse a me apaixonar pelo papel do educador. E aí, a primeira escola que eu fui trabalhar foi a Escola Padre Chiquinho. A primeira sala de aula que eu entrei na minha vida para ensinar foi a escola que me despertou essa paixão e qual eu devo o pão de cada dia que a minha mãe levava para casa, porque era dali, daquele ambiente de educação, que a minha mãe pôde manter os meus irmãos estudando fora do estado e manter a nossa vida, né? Então eu tinha uma gratidão àquela escola e resolvi retribuir essa gratidão voltando para lá para ensinar. Eu fiquei na Escola Padre Chiquinho de 1998 até 2004, como professor de espanhol e professor de história. E aí depois deixei o ensino público, porque aí fui me dedicar de fato ao ensino privado, qual até hoje estou, e nunca deixei a sala de aula. E aí, eu falei até para o Silvinho que eu não queria falar sobre política, né? Eu queria contaminar, mas aí eu tinha uma obrigação pessoal como vereador de Porto Velho em relação à Escola Padre Chiquinho, a reforma da escola. Foi uma briga pessoal. E graças a Deus, no meu último ano de mandato, a gente conseguiu entregar a reforma da escola, toda revitalizada, pintada. Acompanhei como ninguém a reforma dessa escola que foi entregue no ano passado, que é uma escola que eu tenho um grande carinho, né? Por esses motivos. Então, eu cumpri meu legado, cumpri minha sina, que como vereador era ver o Museu da Estrada de Ferro revitalizado e ver a escola que me ensinou a amar a educação e qual me deu a chance de ser professor e amar ensinar, que é a Escola Padre Chiquinho. E é diferente, né? Assim, eu tive uma experiência não tão assim profunda, porque você tem uma história, sua mãe trabalhava, você frequentava a escola quando criança. Mas eu tive isso no José Altino de Freitas. Eu estudei lá e depois eu volto como professor. Isso é incrível. Isso assim é diferente. É uma sensação de orgulho. De repente, os professores que me deram aula eram meus colegas de trabalho. Isso é incrível, né? Já vivi isso também. E eles me cumprimentando com respeito, já como um profissional. E você vê as pessoas que lhe ensinaram, às vezes, que tem professores que você admira muito. Tem professor que, às vezes, você é o que é por causa de um determinado professor. Exatamente. Né? Você falou isso de professores que fizeram diferença na sua vida, né? E às vezes... Eu tinha uma professora na faculdade de biologia que ela fez eu me interessar por microbiologia. Eu fiz uma pós, porque eu gostava, ela me fez eu ficar fascinado por aquele assunto. Né? Então, a forma dela dar aula. Agora, tu tem um lado, voltando à questão, tu tem um lado comunicador. Tu tem esse lado assim, é fácil, tu é um cara que se comunica fácil. Aí eu conheci o Alex Paletó, historiador, mas eu fui te conhecer através da televisão. Como foi que surgiu essa coisa de um programa na TV? Tu tinha um método, não sei dizer como exatamente,
tu andava com os alunos de Isso, bicicleta, isso. ia parando e contando. Isso. Né? E aquela abertura, cara, eu vou te falar, olha como é louco isso. A abertura do teu programa com uma linha de cordas, uns violinos, umas coisas assim. E aquela abertura para mim foi meio que revolucionária na TV local. Na janela do trem, da imagem, vinha para outra parte da cidade, eu achava aquilo fascinante, né? E, enfim, passei a curtir história de Rondônia com o teu programa. Obrigado. Como foi que surgiu essa coisa da comunicação, televisão, e você foi rumando para mais essa faceta, assim? Eu não sei, acho que as coisas aconteceram comigo, assim, muito natural. Em 2007, eu tinha feito um trabalho, recebi uma graninha a mais e pude comprar uma máquina fotográfica digital, que era uma coisa rara. Você tem uma máquina, um professor tem uma máquina fotográfica digital, caríssima, né? Hoje você tem um smartphone, você faz tudo com o smartphone. Comprei uma que o cartão de memória dava 2 minutos de filmagem. E era top. Para foto, dava assim, umas 50 fotos, mas para filmar era pouquíssimo tempo. Tanto que, às vezes, eu lembro que eu estava no Teatro Amazonas com os alunos, rapaz. O Aramis vai me lembrar disso. Ele hoje é advogado, mora em Manaus. Era meu aluno do Objetivo antigamente. Eu gravando vídeo no Teatro Amazonas, eu levava o computador na mochila. Aí acabava a memória, descarregava. Já começava a gravar de novo. Parece que eu estava adivinhando o futuro, que hoje você tem que gravar tudo em 1 minuto, 1 minuto e meio, né? Que é o que pega nos rios. E aí eu comecei a gravar essas atividades extra classe, essas minhas viagens para Costa Marques, as viagens para Guajará-Mirim, as minhas trilhas com os alunos. Eu criei um canal chamado Aventureiros da Amazônia no YouTube na época, nem existe mais, já perdi o domínio. E comecei a armazenar, alguns amigos e amigas andavam comigo de bike, e eu gravava toda essa nossa trilha para o outro lado do Rio Madeira. Hoje nem tem mais essas trilhas, trilha do abacaxi, trilha do vovô, trilha da curva. Então, assim, e gravando e botando na internet. E aí, um cara me descobriu, o Marcelo Suzuki, ele era diretor da antiga TV Alamanda, né, o SBT da época. E aí, ele me encontrou e falou, cara, eu queria levar esse material para televisão. E eu achei que era brincadeira, achei que não era nada sério, não. Depois eu vi que era sério. Paulo Mota, na época, era um dos produtores, junto com o Ismael, que hoje é o diretor da Bandeirante local. O Ismael era editor, hoje ele é o diretor, né? Tá lá em cima. Paulo Mota era cinegrafista, hoje ele é repórter. E aí foi os dois que me projetaram, né? O Suzuki foi o cara que deu a ideia. E aí eu liguei pro Suzuki, a gente ia gravar sábado o programa, né? Eu comecei lá no Círculo Militar, onde hoje é a 17ª Brigada, não tem mais Círculo Militar. O primeiro programa começou lá. Eu tenho o primeiro programa, quando eu assisto dá vontade de rir, porque eu vejo como a gente melhora, graças a Deus. Mas já era o Trilhando História. Trilhando a História. Já com esse nome. Aí em 2009, 2008, 2007 eu gravava esses vídeos, em 2008 a gente começou a fazer o primeiro programa. Na verdade, ele falou assim, vamos gravar um piloto. Foi em maio de 2008. Chamei um aluno meu, o Cris, do Colégio Objetivo Jardim América. Chamei um amigo de trilha, o Anderson Bezerra. Uma amiga, Rayane Ramalho, que é advogada. Chamei o Augusto Pelúcio, que é um amigo que foi com a moto, com uma câmera no capacete para filmar. E começamos ali, com 3 amigos comigo, fazendo o primeiro programa. E era um piloto, fizemos ali a trilha da Candelária, fomos até Santo Antônio. Já era professor, estava dando aula, tanto que tinha um aluno comigo, convidei ele especialmente. E fizemos o piloto. Aí o Marcelo Suzuki me ligou e falou assim, olha, você gravou 2 programas pilotos, né? Eu falei, eu queria até ver, não, tá ótimo, já vamos lançar semana que vem. E eu falei, como é que é, pô? Tu falou que era um programa piloto, eu queria ver se eu preciso melhorar. Não, cara, tá perfeito. Você foi o que tinha que ser. Eu queria um professor falando na televisão. Eu não queria um comunicador, eu não queria um apresentador, eu não queria um jornalista, eu não queria o mais do mesmo. Eu queria algo diferente. Por isso que eu te procurei. Eu queria um professor, como se ele estivesse dando aula para os alunos dele, para que essa sensação fosse transferida para quem está do outro lado da televisão. Está em casa, sentado e assistindo uma aula do professor Alex Paletó.
E aí foi. A gente já está com 18 anos no Trilhando a História. A gente passa em 6 canais de televisão. Posso falar? Pode falar. Amazon Sat, Sem problema nenhum. Record, Record News, Rema TV, Informa da Hora e o Rondônia ao Vivo TV. Então são 6 canais, já fomos convidados para ir para o 7º canal agora, a gente está em negociação e para mim é uma satisfação, já estamos preparando as novas temporadas da gravação, Serra da Muralha, Paleontoca, Reserva Roosevelt, a gente vai gravar no Lago Cuniã, então assim, a gente tem várias gravações para fazer do Trilhando a História que a gente quer chegar nos 20 anos com muita coisa ainda produzida para deixar esse legado para a população. Interessante. Você falou 2 locais desses que você falou, eu já fui. O Lago Cuniã, eu acho assim uma coisa bucólico aquilo, assim. É um local muito lindo. Agora, o local mais diferente e sei lá, é único aquilo ali, pelo menos para mim aqui em Rondônia. Essa Paleontoca, você falou. Eu fui, tive o prazer de conhecer e entrei, né? Eu, digamos, caminhei dentro. Cara, que local é aquele? Que coisa interessante. Só pode algum bicho muito grande ter feito aquilo. Um bicho preguiça gigante. Não, eu falo assim... Que não tinha tanta preguiça assim, viu, gente? Exato, para ele fazer aquilo ali, né? São 600 metros de é a maior do Brasil. E, assim, por que eu falo isso? Assim, essa questão, assim... Para você, como biólogo, é um negócio incrível. Exatamente. Né? Eu estou falando assim, só um bicho grande pode ter feito aquilo. Porque eu quero dizer assim, que tem algumas pessoas que duvidam que aquilo, tipo assim, não, aquilo... Talvez alguns terraplanistas vão duvidar. Mas, cara, aquilo ali é perfeito. É uma coisa abobadada, a curva é tudo meio que padrão, as alturas. Eu falo, cara, que louco é aquilo ali. Só muito calor, né? Eu senti muito calor ali dentro. Claro, não, o cara dizer que reclamar da ventilação. Não tem como, né? É verdade. Outra coisa, eu estou vendo você com uns livros. Fala um pouco disso. São projetos. Eu é escritor também. Eu também resolvi enveredar pela produção literária. Em 2016, senti uma vontade de produzir um livro que contasse a história de Rondônia. Eu gravando o Trilhando da História, pensei, poxa, na época eu tinha lançado alguns DVDs do Trilhando da História, 2010, eu lancei uma série de DVDs, as gravações que muita gente pedia. Uhum. E aí depois a gente era cobrado, eu queria um livro. Só que eu nunca tinha tempo para parar para produzir um livro, minha vida é muito louca. E aí esse livro ele foi produzido em 2 anos, foi demorado, não porque não tinha capacidade de escrever, era tempo mesmo. Aí o primeiro livro que a gente produziu foi esse, Rondônia uma História. Esse é o tempo. Rondônia uma História, esse aqui eu acho que é a 4ª já reedição, e é um livro que conta a história do estado de Rondônia, desde o período originário, né, dos povos originários, da pré-história, até a formação do estado de Rondônia. Né? Foi o livro assim, que a gente mais vendeu, acho que foram mais de 3 mil livros já vendidos do Rondônia uma História. Eu já li esse livro, inclusive você autografou um para mim e me deu. Eu percebi nele, quando eu estava começando a ler, né, ele vem num viés bem mesmo de lá de trás. Né? Ele não vem a partir de algo que já estava Não, ele vem cronológico. É cronológico, de fato. Né? E foi um livro assim que foi um prazer. A União Ibérica, isso. Tem tudo uma... Aí eu resolvi, minha filha Laurinha nasceu em 2018, mandar um beijo para minha mulher, a Gabi, que está com a minha filha agora lá, tá as duas juntas. Aí minha filha nasceu em 2018 e eu quis homenagear o nascimento da minha filha, quis lançar um livro para contar a história da cidade que ela nasceu, Porto Velho, para as crianças, né? Então eu queria que, hoje a minha filha já sabe ler, né? Então para mim foi uma honra ver ela. Tem quantos filhos? Uma filha. Quero ter mais um e tá bom, fecha a conta. E aí, o prazer da filha ler um livro que você escreveu para ela é uma coisa emocionante. Eu escrevi o Porto Velho Pequena História. Esse livro é esgotado, não tem mais, a gente está pensando em fazer uma reedição. É realmente um livro para a criança conhecer a história de Porto Velho. Aí veio em 2020, veio a pandemia. Pode. Em 2020 veio a pandemia.
pandemia, aí a gente passou a ter um tempo maior para escrever, né? Aí ia ter muitos concursos públicos, né? Muita gente aproveitou a pandemia também para se preparar para concurso e tal. Aí eu fiz o História de Rondônia para concurso, né? Concurso público. Ele também vendeu assim como água, agradecer o Seren, da Editora Imediata, que produziu esse livro para gente. E o que eu lancei ano passado, que é a minha nova paixão, é essa aqui, Rondônia, Uma Pequena História. Esse aqui está incrível, esse livro aqui está maravilhoso. Gente... Esse é o mesmo desse? Não, esse é o Porto Velho. Porto Velho. E esse aqui é o Rondônia. Entendi. Então a gente fez um para Porto Velho e um para Rondônia para crianças, né? Entendi. E esse aqui está o estado todo comprando, quem quiser adquirir no Colégio Sapiens, na Faculdade Unisapiens, está disponível para vender. Livro maravilhoso, com gravuras do Miqueliton. O Miqueliton é incrível. E é um livro que hoje eu tenho orgulho dele. Quem é o desenho? O Miqueliton, um grande artista, que eu paraibano, admiro muito o trabalho dele. E assim, e eu já estou no 5º livro, né, sobre Porto Velho. Porto Velho, uma história para adultos, né, contando a história da nossa cidade, desde os povos originários até os prefeitos, contando um pouco sobre a cultura local. Estou quase finalizando esse 5º livro. Não sei se eu consigo lançar esse ano pelos novos projetos que eu estou encarando agora, mas certeza que ano que vem a gente consegue lançar o Porto Velho, uma história, que é o meu 5º livro, que para mim vai ser uma homenagem para a minha cidade, né? A cidade que tem orgulho, né? Me permita parafrasear o Toninho Tavernar, né? Um grande sambista. Ele tem uma parte da música dele que eu adoro. Sou do norte, sou cabra forte, eu tive a sorte de nascer nesse lugar. Eu nunca vi uma frase, um refrão de uma música que me representasse tanto, porque eu sinto orgulho realmente de nascer nesse lugar. Eu amo esse lugar e eu tenho certeza que você também, Silvinho, que você fez uma música maravilhosa que é a Portoveleira, que eu sou fã desde criancinha. Então, para quem ama a cidade, é fácil se inspirar. Para quem ama Porto Velho, que conhece cada canto, né? E aí eu gosto sempre de lembrar da música Esquina do Tempo, do Binho. Aí você mexeu comigo. Pois é. Cara, que música é essa? Incrível, melodia, letra, né? Então, assim, para quem conhece os cantos da cidade, é fácil se inspirar. Então, para o pintor, para o poeta, para o escritor, para o compositor, para o músico, a cidade ela é muito importante. É verdade. Então, eu acho que quando você quer ser um artista e quer ser de forma original, preservando a cultura beiradeira, você precisa conviver com esses personagens. Eu falo para os meus alunos, cara, vocês curtem música, vocês curtem poesia, quer escrever, quer fazer arte? Porra, conhece a tua cidade, vai conhecer Bainha, vai no Bar do Calixto, vai no Pirarucu do Madeira, vai na banda do Vai Quem Quer, vai no Mercado Cultural. Vai entender a gente, né? Vai entender o povo local, você precisa perceber essas raízes, né? Hoje mesmo eu estava conversando com o Eliseu. O Eliseu, estava convidando ele para ir para a Feira do Artesanato, que a gente está organizando para os próximos dias. O poeta Eliseu. Eu estou com ele vai vir aqui, eu convidei ele. Aí, eu conversando com ele hoje, Alex, eu estou vendo se eu vou para o Rio de Janeiro, para ver se eu consigo estar aqui na época do festival lá, da Feira do Artesanato, da Arte da Beira, para poder fazer uma participação. Pois é, cara, eu preciso da tua participação. Tu tem uma poesia que tem a cara de Porto Velho, que é Mormaço. Mormaço, cara, que poesia. Que impactante aquilo. Aquilo é diferente. O que é aquilo, mano? Que poesia incrível, que coisa maravilhosa. E hoje mesmo estava tendo um evento político e a presidente nacional de um partido ficou impressionado com o auditório todo cantando o hino de Rondônia, Céus de Rondônia. Cara, E ela falou assim, meu Deus, vocês cantam, parece o hino nacional todo, eu acho que nem aonde eu moro, no meu estado, cantam o hino nacional como vocês cantam o hino do estado de vocês. Lindo, então, Céus de Rondônia, você pega o Céus de Rondônia na versão Ernesto Melo, né? Te arrebenta, cara. Te arrebenta, é incrível. E aí o hino de Porto Velho, poucas pessoas... Eu me arrepiei todinho aqui agora, falando do hino. E o hino de Porto Velho é incrível também, poucas pessoas conhecem o hino de Porto Velho, do Cláudio Feitosa, né? Que eu acho lindo. Nascestes do calor das oficinas, do Parque da Madeira Mamoré, pela forja dos bravos pioneiros imbuídos de coragem e de fé. Coisa incrível, cara. Que inspiração. É verdade. Se eu te disser, Alex, eu te mostrei ainda há pouco um rádio, né? Que era do meu pai. Eu tenho o áudio, eu tenho essa fita. Eu não só tenho o áudio, eu tenho a fita física. O meu pai compondo
um hino para Porto Velho para concorrer Contra o Cláudio Feitosa. nesse que o Cláudio Feitosa ganhou. Ele ainda não tem letra, esse áudio. Eu lembro bem. Meu pai está fazendo a batucada do hino e assobiando a melodia do hino. Aí tá... E o meu pai tinha essa mania de, hoje é dia tal, não sei de quê, estou compondo o hino. Ele fala, ele explica o que ele estava fazendo. E você falando agora, eu falo, cara, como é rica, assim como você percebeu a questão da tua família, né? De repente tu viu tua família no centro de uma parte da história. Sim. E às vezes eu me pego isso. Com a minha mãe também, né? Mas com meu pai com mais frequência. Quando eu dou fé, o meu pai estava participando, ou estava presente em algum lugar que eu... Cara, isso é histórico, meu pai estava lá, enfim. Né? E outra coisa, voltando na questão da esquina do tempo, da música. Essa música, você falou da Porto-Velheira, que eu tenho um orgulho muito grande de ter feito. Várias pessoas falam dessa música para mim. Inclusive o artista plástico Francinei fez um quadro para mim, você viu? Eu vi aqui, lindíssimo, gente. Né? Vocês têm que pedir um dia para o Silvio mostrar esse quadro para você. É verdade. E essa minha música, A Porto-Velheira, a minha inspiração foi a Esquinas do Tempo. Por quê? Porque eu pensava o seguinte, sempre eu falo isso quando eu falo sobre essa música. Para chancelar, é artista de Porto Velho, tem que ter uma música sobre Porto Velho. Eu tinha isso comigo. O Bado tem, meu pai tinha o Porto Velho Porto, o Ernesto Melo, Porto Velho Meu Dengo, que é uma música fascinante. Baribu também tem uma. Baribu, na beira do Ladeira, Porto Velho tem, né? Na beira do Madeira, enfim. Eu falei, cara, então... Aí, mas Esquinas do Tempo, para mim, sempre foi o número 1 do pódio. Me perdoem os outros que eu admiro muito. Mas essa música, eu acho ela fascinante. E eu falei, cara, eu tenho que fazer uma música sobre Porto Velho para carimbar. Né? Um cara é artista de Porto Velho. E eu fiz a Porto-Velheira, assim, vindo para casa. Olha que louco, né? Eu estava vindo de moto para casa e as pessoas indo, assim, para os seus locais. E aí eu fui criando essa narrativa, né? Olha lá, a menina. Aí eu fui poetizando, né? Claro que não aconteceu tudo isso que eu falo na música, naquele momento. E saiu a Porto-Velheira, que por acaso, que não está aqui na cena, né? Esse troféu aqui, ó. Foi o primeiro troféu, primeira vez que eu ganhei em primeiro lugar em um festival com música minha, foi por causa da Porto-Velheira no SESI Música. Maravilha. Nesse troféu aqui. E tenho uma honra, eu tenho uma honra de ter perdido para essa música. Mas eu fiquei no pódio em terceiro lugar, quando Porto Velho Meu Dengo ganhou em primeiro no FAM, Festival Aberto de Música que tinha. Ou seja, eu estava no páreo quando Porto Velho Meu Dengo surgiu, entendeu? Entendi. Eu fiquei em terceiro lugar. Isso para mim é muito significante para mim. Claro. Né? Porque, querendo ou não, né, é uma música que as pessoas já se identificam quando escutam, né? Já tem fãs assim da música. Você é um delas, você sempre fala isso. Sempre. E é uma música que me rendeu muita notoriedade, digamos assim. Né? Mas assim, Alex, agora em se tratando dessa sua vida mais pública, você como adjunto, né, do turismo, que você pode falar de, sei lá, projetos que podem ser anunciados, assim, podem ser falados? Eu tive essa honra, né, inesperada do prefeito Léo me chamar para ser seu secretário, né, ao lado do irmão dele, o Paulo Moraes Júnior, que é um grande amigo, foi meu aluno também, e temos feito muita coisa simultaneamente. E a gente tem muitos projetos pela frente, coisas que são importantes para a nossa cidade. Algumas coisas eu posso falar aqui para vocês. Outras serão gratas surpresas que irão acontecer. Mas o prefeito Léo quer fazer a Estrada de Ferro Madeira Mamoré funcionar novamente. Estamos em contato com uma associação de preservação de ferrovias do Brasil. Fomos a Brasília, no Ministério dos Transportes, tivemos reunião no DENIT, depois na Agência Nacional de Transportes Terrestres, tivemos audiência no Ministério do Turismo, na Embratur, foi tudo muito produtivo. Então, assim, está no radar do prefeito fazer a locomotiva 18 voltar a funcionar.
e daqui a 3 anos Até Santo Antônio. fazer o trem daqui a 3 anos chegar até Santo Antônio. Mas o trem ele já quer funcionar de imediato. Então a gente está em conversação para um convênio com os amigos do trem, uma associação que foi indicada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, pessoal especialista, que já revitalizou várias locomotivas no Brasil. E também o prefeito, ele quis o retorno da liturina, conseguimos colocar em tempo hábil o retorno da liturina, que é agora a Calamazu, funcionando no pátio ferroviário da Madeira Mamoré. Quer incentivar muito o turismo de base comunitária, então a gente vai ter um experimento agora em Cunhã, inédito. Teremos a vinda de 15 turistas europeias. Vão chegar agora em julho. Fechamos parceria com uma operadora. É a primeira vez na história de Porto Velho que, de fato, teremos um turismo europeu aqui. Essas legal, turistas da Itália, Portugal e Espanha vão desembarcar aqui em julho. Nosso ônibus do turismo vai buscá-las no aeroporto, vai ter apresentação no aeroporto, elas vão ser recebidas. Vai ter um receptivo no nosso CAT, que é o Centro de Atendimento Turista no aeroporto. Serão levadas para o hotel, no outro dia vão para o Memorial Rondon, vão para o Museu da Estrada de Ferro, vão na Agrotropical do Tino, lá no Belmont, vão ter um momento também de conhecer a cidade de Porto Velho, os pontos turísticos da cidade, vão depois para o Rio Verde, do Rio Verde vão para São Carlos e depois vão para o Cunhã. Então vai ser algo inédito que a gente conseguiu provar que, de fato, com muita boa vontade, muita articulação, essa nossa ida a Brasília foi importantíssimo, o Ministério do Turismo, para a gente fechar essa parceria e a operadora já vai estar trazendo esses turistas europeus para cá, para conhecer esse nosso trade, essa nossa rota turística. É a primeira de muitas. E lá, no turismo de base comunitária, ele pode no máximo 30 pessoas, não pode mais do que isso no Lago Cunhã. E a gente também tem eventos como foram feitos recentemente, porque a nossa secretaria não é só de turismo, né? Ela é trabalho, desenvolvimento, indústria. Fizemos um trabalho sensacional sobre a tutela e o comando do secretário Paulo Moraes Júnior, que foi na Praça Céu, com PVH em ação, atendeu mais de 10 mil pessoas, com mais de 63 tipos de atendimento. Teremos a volta do turismo pedagógico, com o nome Turista Aprendiz, é o projeto pedagógico do turismo de infantil. Por quê? Poucas pessoas sabem que o Mário de Andrade esteve em Porto Velho no dia 11 de julho de 1927. Ele ficou aqui até mais ou menos 28 de julho. Ele chegou aqui de navio, em Porto Velho, passeou de trem, foi até Guajará-Mirim, visitou o Seringal Aliança, ficou em Porto Velho, foi no Marco Divisório em Santo Antônio e ele escreveu o primeiro livro de turismo do Brasil, aqui em Porto Velho. O nome do livro é O Turista Aprendiz. Ele conta a estada dele aqui em Porto Velho. Aliás, algumas fotos inéditas, por exemplo, a da Catedral em Ruínas, é dele. A foto da Catedral em Ruínas, quando a Catedral originalmente era onde hoje é o Mero, Museu da Memória Rondoniense, onde era o antigo Palácio Presidente Vargas, ela era a Catedral de Porto Velho. Ela desmoronou. Onde que é? Não, o Palácio Presidente Vargas, na frente do Mercado Cultural. Tá. Ali, antigamente, era a Catedral, Sagrado Coração de Jesus. Cara, eu não sabia. Que era chamada de Vaticano na época. E ela desmoronou com uma tempestade. Agora faz sentido, então, a casa do bispo ser um pouco ali atrás. O sobrado episcopal era ali atrás. Ali na esquina, Isso. Cara, que... E aí transferiram depois a nova sede para onde hoje vai completar, inclusive, 100 anos agora, né? Enfim, e o Mário de Andrade tirou essa foto do edifício Monte Líbano, de uma procissão em frente ao Colégio Barão Solimões. Então, assim, a história que a gente quer contar é justamente a história desse personagem, Mário de Andrade, um grande escritor brasileiro. E onde estão essas fotos? Estão todas no Arquivo Nacional. Tá. Tem um livro dele, você acha em sebo, acha no Mercado Livre, Turista Aprendiz, tem essas fotos disponíveis. Na internet você acha. No meu blog tem algumas fotos do Mário de Andrade em Porto Velho. Então foi importantíssima a presença dele aqui, porque ele divulgou Porto Velho para o mundo com o seu livro Turista Aprendiz. Então eu falei, cara, vamos criar um projeto, né, para o turismo pedagógico, o Turista Aprendiz. É uma homenagem a Mário de Andrade, que escreveu o primeiro livro de turismo para o Brasil, um grande escritor brasileiro, que sempre defendeu a originalidade brasileira. O Macunaíma é um personagem genuinamente de elementos culturais brasileiros. E a gente quer levar as crianças a conhecer os museus. Então o turismo pedagógico vai voltar. A gente tem o Bike Tour,
né, que é o turismo de aventura também sobre bicicleta, que a gente fez a primeira versão, deu 150 pessoas. Cara. Isso é a tua cara. Prefeito Léo foi com a gente, foi muito legal. Prefeito Essa Léo, coisa, é, turismo ecológico, essas isso. coisas. E também agora a gente está no plano de 100 dias, a gente começou o planejamento para a execução da Feira do Artesanato, a primeira Feira Municipal de Artesanato, Arte da Beira. A gente vai reunir mais de 60 artesãos. Cara, Povos que top, originários, Feira do Sol, Varanda Criativa, vários feirantes assim de artesanato. A gente vai ter um concurso de biojoias. Poucas pessoas sabem que Porto Velho é referência nacional de biojoia. Uma das primeiras biojoias fabricadas foi em Porto Velho. Então a gente vai fazer um concurso de biojoias com premiação para os artesãos. Eles vão fabricar lá na hora, vai ter avaliação e vai ter comercialização dos artesanatos locais, de produtos locais. Vai ter concurso já nessa exposição? Nessa edição vai ter lá, vai ter o voto popular e vai ter os jurados. A gente vai eleger a mais bonita biojoia. E aí essa biojoia a gente vai levar para ser exposta, a vencedora, na BAVE, que você já teve o prazer de ir na BAVE. Já tive. Esse ano vai ser no Rio de Janeiro novamente, vai ter a BAVE, a gente vai com uma equipe para montar um stand e vai levar essa joia vencedora. Então assim, vamos voltar também com o tacacá musical, né? Vai voltar junto com a Feira do Artesanato, a gente vai ter o tacacá musical nos 3 dias. Então assim, a gente está muito feliz, porque a gente está fazendo aquilo que o prefeito Léo quer, que o secretário Paulo Moraes deseja, que é cada vez mais oxigenar o pertencimento, o sentimento, o amor pela terra. E eu acho que ontem foi o dia do artesão. Ontem foi o dia do artesão, né? Então a gente precisa homenagear na Semana do Artesanato esses personagens tão importantes que retiram da floresta de forma sustentável uma lembrança de um lugar, de um local afetivo, de uma memória importante. Eu acho importante a gente valorizar esses personagens da economia criativa. E você está com uma camisa, né, que vai estar sendo vendida na Feira do Artesanato. Essa camisa aqui que eu estou usando também, ó, vai estar sendo vendida na Feira do Artesanato. Que top, eu então, gosto muito disso. Esses elementos são importantes para que as pessoas possam guardar um pouquinho de Porto Velho dentro da sua casa. É verdade. E eu queria aqui, Alex, parabenizar o prefeito Léo Moraes por essa equipe, né, da qual você faz parte. E nós temos que ser, muitas vezes, nós evitamos ser políticos, né, ou direcionar um bate-papo à política. Mas nesse viés que a gente está falando aqui, na questão a ação, eu acho que o prefeito Léo Moraes, eu acho assim, parece assim que ele entrou com a faca no dente, né? Isso 220. É muito... Exatamente. Ele de repente mostrou pra gente um prefeito atuante. Ele tá lá onde está acontecendo as coisas e ele fala pro povo, ele comunica com o povo. Isso é muito legal. Aí de repente eu vejo um Alex Paletó na equipe surpresa do prefeito. Eu falei, cara, né? Foi incrível. Foi assim, a gente só pensa em soma positiva. E foi incrível, Silvio. Eu estava em casa, 31 de dezembro, 10 horas da manhã, e eu sou tabagista, gente. Eu fumo charuto, né? E o meu advogado, já é uma marca, meu advogado me deu um charuto. Falou assim, ó, o ano para ti foi difícil. Eu acho que hoje é o último dia do ano, fuma esse charuto para dar uma relaxada, tirar a negatividade do peso que teve para você esse ano. E eu acho que o charuto vai te deixar relaxado e vai te dar sorte. Quando eu acendi o charuto, deu 10 minutos, Léo Moraes ligou para mim. Aí eu olhei assim para o charuto da sorte. Eu falei, advogado, meu amigo Luiz Felipe, você é bom, charuto também. E foi quando o Léo me chamou para conversar, né? Eu fui até o encontro dele, meio-dia, já saí da reunião, né, escolhido por ele para ser secretário de turismo. E para mim foi emocionante, foi um sinal de nobreza do Léo, porque todo mundo sabe que eu fiz campanha para o outro time. Tive a hombridade de ligar para o outro time, né? Liguei para o Maurício, falei, Maurício Carvalho, o Léo me fez o convite, estou indo lá, eu gosto muito da área do turismo, quero contribuir para a minha cidade, perdi a eleição, é uma oportunidade de trabalhar no executivo e deixar um legado de uma outra forma. Maurício foi muito gentil, deputado federal, entendeu perfeitamente. Sou leal ao prefeito Léo nesse projeto de 4 anos. Quero entregar muita coisa para a minha cidade com uma equipe, porque ninguém brilha sozinho.
E eu sei que ao lado do Paulo Moraes Júnior, a gente vai fazer muito pelo turismo da nossa cidade. Vocês podem ter certeza que o que vem por aí é coisa boa, porque a gente está fazendo com muito amor, com muita paixão. E olha, o prefeito Léo é 220, ele faz todos os secretários também ficarem 220 também. Eu quero aqui estender também o convite, se eu tiver, né, essa possibilidade de ter o nosso prefeito aqui, o prefeito Léo Moraes, aqui no Pode Blá, para a gente bater um papo, falar um pouco da história dele, de repente projetos que ele queira estar divulgando, enfim, algumas ideias que eu já percebi que ele é um cara muito... Parece assim que ele não sossega, né? O tempo todo pensando. Então, eu estendo aqui o convite, até mesmo para o Paulo Moraes, né? Claro. Tá aqui com a gente, dando a honra da presença deles aqui. Agora, assim, para finalizar, Alex, eu queria aqui te agradecer, cara. É isso. Agradecer pela sua presença aqui, pelo prestígio que você tem pela minha obra também. Você sabe que eu sou seu fã. É recíproco. O carinho que você tem por mim, pela minha obra, é a mesma coisa, né? É recíproco. Então, o Pode Blá, ele é justamente para isso, para as pessoas conhecerem melhor sobre coisas que, de repente, elas já conheciam a pessoa, mas não sabem hoje. Por exemplo, você falou que deu uma notícia aqui, falou algo, porque é exclusivo. Então, para mim, já foi até um prestígio, né? Poxa, alguma coisa que ele não falou em outros lugares. E hoje eu conheci um pouco mais do Alex Paletó, e hoje eu pude entender da onde vem essa paixão, né? Você me contou coisas peculiares da sua infância que fez, então é por isso, ele nasceu ali, ele viveu isso, coisas que eu nem sabia que você tinha visto. Quem eu não imaginava que você tinha sido amo de boi. Vou mandar foto para você, só não divulga para ninguém. Mas, cara, quero te agradecer. Que isso. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado você, gente. Valeu, parabéns pela programação. Pode Blá, vida longa ao Pode Blá. Valeu, então, valeu. Esse foi o Alex Paletó aqui com a gente no Pode Blá. Espero que você curta, tá bom? Comenta também no canal, que isso ajuda a engajar e dar essa, como eu sempre falo, né? Dar essa moral aí pra gente, tá bom? Curte, compartilha, vai divulgando, que isso é muito necessário para o sucesso aí do Pode Blá, tá bom, pessoal? Valeu, até a próxima.